Então, o meu trabalho é sobre o controle de uma usina hidrelétrica. O problema detalhado seria controlar 5 comportas, sendo 4 normais e uma de emergência. Todas irão se abrir com um botão de trava e um sensor. Fechar ou soltar o botão de trava ou ausência do sensor, exceto de emergência. A comporta 1 deverá se abrir com sensor de menor nível, a 2 com o nível médio, a 3 e 4 com o sensor de boa operação. A comporta 5 será aberta somente se o sensor de emergência estiver ativo após 10 minutos ou se o operador apertar o botão de abertura dela. Se o sensor do nível de emergência se ativar, deve acender uma luz vermelha e uma sirene. E para desligar essa luz e a sirene, será com um botão. Também, se a comporta 5 abrir, ela terá que abrir as outras 4. O acionamento da comporta 2 deverá ser aberto se a 1 estiver aberta, a 3 e 4 se a 1 e 2 estiverem abertas. Também o sensor de nível baixo irá acionar uma luz amarela e é preciso um botão de emergência para abertura de todas, um botão de reset para fechar todas e um botão de início. Então, para ilustrar o problema, que seriam 5 comportas, a 1 seria uma abertura menor, num nível mais baixo, a 2 um nível um pouquinho acima, a 3 e a 4 elas iriam acionar com o mesmo sensor S3, e a 5 seria uma comporta tipo de emergência que ela irá abrir, mas não já irá gerar energia, seria só para ver a vazão da água mesmo. Então, fazendo um diagrama funcional, como eu tenho aquela situação do botão de emergência e a comporta 5 abrir todas as outras comportas, eu criei um set de emergência aqui, que seria ou o botão de emergência ou no caso minha memória 5 vai ser a abertura da comporta 5. Então, memória 0, o set dela seria o botão de início e o sensor S1. E o reset seria a memória 1. Seria só para dar aquela luz para poder o operador saber que já pode abrir a comporta 1. Então, aqui a memória 1, como dito no problema, né, o acionamento seria um botão com o sensor. E outro acionamento também seria o set de emergência, né, comporta 5, o botão de emergência. E o reset seria ou a ausência do botão ou a ausência do sensor. Mas para isso ocorrer também não deve estar na situação de emergência. Então, também com um E com a ausência do set de emergência. Ou o botão de reset, né? A memória 2 é praticamente a mesma coisa que a memória 1. Só tem um botão 2 e sensor 2 e a memória 1, né? Teria que, como dito no problema, que a comporta 2 será abrir com a 1. O set de emergência. O reset também, ausência do botão 2, sensor 2 e ausência do set de emergência ou botão de reset. A memória 3 seria o botão 3, acionamento com sensor 3 e a memória 2. Ou o set de emergência, mesma coisa. Ou a ausência do botão 3, ou a ausência do sensor 4, ou com a ausência do sensor de emergência, com o set de emergência. Ou o botão de reset. Como a memória 3 e 4 acionam justamente após a memória 2, né, que também é a memória 2, o botão 4 e o sensor 3, que também é para ambas as duas, ou o set de emergência, ausência do botão 4, ausência do botão S3 com a ausência do set de emergência também realizar o reset e o botão de reset. E a memória 5 eu utilizei como, depois vai dar para ver, né, no inteiro, como o acionamento da sirene da luz, né? Então o set dela seria o sensor 4, né? E o reset, daí como diz o problema, seria o botão de reset de emergência ou a ausência do sensor 4, né? Aqui a memória 6, né, que seria para comporta 5, o botão 5 e o sensor 4 de emergência, ou o botão de emergência e o temporizador, né, que eu dei lá no problema de 10 minutos. E o reset também seria a ausência do botão com a ausência do temporizador e com a ausência do botão de emergência ou o botão de reset. Então aqui seria um,
o esquema total, né? O diagrama. Eu teria o início, sensor 1, ativaria a memória 0, aí acenderia aquela luz 1, né, amarela, com o botão 1 e o sensor 1 ou 7 de emergência, acionaria a comporta 1, aí abre memória 1 da comporta, abriria a comporta 1. Com o sensor 2 eu passaria para a comporta 2, no caso com o botão 2, sensor 2 ou 7 de emergência, abre a 2. Da 2 para 3 eu tenho o sensor 3, que aí iria tanto para 3 ou para 4, dependendo da situação, né? Botão 3 e S3, ou mais o 7 de emergência, botão 4 e S3 mais o 7 de emergência. Então a 3 abre a 3, memória 3 abre a comporta 3, memória 4 abre a comporta 4. E aqui seria, no caso, as memórias de emergência, né? Então a memória 5 acionaria a luz 2 e sirene, e a memória 6 abriria a comporta 5. Então, a correspondência lógica, né? Eu utilizei todos os botões de trava para o caso de eu travar ele, seria um set, e eu destravar seria um reset. Senão ia ficar com muitos botões no trabalho. Então, o botão 1, 2, 3, 4 e 5 seriam I1, 2, 3, 4 e 5. Travado seria 1. Botão de reset seria o I0A, travado também 1. Botão de emergência, I0B, travado 1. Botão de início, I0C, trava 1. Os sensores baixo, médio, boa e emergência seriam S1, 2, 3, 4, I06, 7, 8, 9. Ativo o sensor, né? Seria um sinal 1. Botão de reset da luz, sirene de emergência lá, BRE, é o X01, travado 1. Temporizador tem o 01, seria no atraso de energizar. Então as saídas, luz 1 seria o Q06, Q06 acenderia a luz. Luz 2 seria o Q07 e Q07 acenderia a luz. A sirene seria a sirene 01, seria o Q08, ela ativaria a sirene, né? Então, a comporta 1 seria o Q01, a 2, 3, 4 e 5 abririam com, com, com o sinal do Q05 abriria a comporta. Tá, memória 0 ativa Q06, A1 ativa Q1, A2, 3, 4 e 5. A1 ativa Q1, A2 ativa Q2, A3 Q3, A4 Q4, A5 ativa o Q7 e o Q8 e A6 ativa o Q5. Comporta 1, 2, 3, 4 e 5. E o 6, 7 e 8 seriam as luzes e a sirene. Então aqui para a simulação do clique 01, como visto lá nas memórias, né? A memória 0 seria acionada pelo S1 e B1, direcionado pela memória 1. Aqui a memória 7 seria o auxiliar, né? Que seria o 7 de emergência, que é a ativação da 6, da comporta, 5 lá de emergência e o botão de emergência, ou o botão de emergência. A memória 1 seria aquele 7, né? M0, B1, S1, ou auxiliar. Aí o reset seria o botão de reset, ou aquele ausência do botão, o botão 1, S1, e ausência do 7. A2 mesma coisa, só que o botão 2, sensor 2. A3 com a memória 2 e botão 3 e sensor 3. Aqui também ausência do botão 3, do sensor 3, memória auxiliar. Na 4 também, mesmo caso, só que seria a memória 2 e o botão 4 e o sensor 3. Também a ausência deles, ausência da memória de emergência, 7 de emergência. Memória 5 seria de emergência lá das luzes, né? Senão seria só o sensor. O reset seria o botão de reset ou a ausência do sensor. Memória 6, a comporta 5 de emergência. Botão e sensor S4. Ou botão de emergência ou o temporizador. E o reset dela, né, seria feito pelo botão reset ou pelo botão 5, a ausência do botão 5, a ausência do temporizador e a ausência do botão de emergência. Então aqui seria, né, o que acionaria o quê? Sensor 4 acionaria o temporizador, memória 0 a luz 1, memória 1 comporta 1, memória 2 comporta 2, a 3, a memória 4 comporta 4, memória 5 a luz 2 e a sirene, e a memória 6 a comporta 5.
simular. Primeiramente, né, eu tenho que ativar o botão de início, que seria o I0C. E também teria que estar no sensor 1, né? Então, o sensor 1 seria o botão I06. Então, ativou a memória 1, memória 0, perdão. Memória 0, ativou a luz 1. Então, para a memória 1, você ativa, tem que estar na memória 0, só falta o botão 1, como já está no sensor. Então, ativei o botão 1, ativou a memória 1. Ativou a memória 1, abriu a comporta 1. Então, para a memória 2, a 1 tem que estar ativa, então eu vou deixar ativo aqui. Posso desligar o botão de início, né, já que já foi ligado a luz e já foi acionada a primeira comporta. Para a memória 2, eu preciso do botão 2 e do sensor 2, né? O sensor 2 é o set e o botão 2. Então, ligou, ativou, agora eu vou ligar a 3. Acho que comporta 2. Botão 3 e sensor 3. Ativou. A memória 4, como é aquele esquema de ou liga 3 ou liga 4, ou liga as duas, no caso também, né? Então, só ligar o botão 4, já como está no sensor e na memória 2. E a memória 5, digamos que bateu no sensor de emergência, né? Eu já vou mostrar aqui o temporizador. Sensor de emergência S4, ativou. Começou a contagem do temporizador. Aos 10 segundos ele vai ativar a comporta 6. Ativou. Então, aqui, tudo ativo. Agora eu vou fazer uma situação de emergência. Digamos assim que deu uma chuva muito forte e os operadores não tinham ligado nenhuma comporta, né? Que pode ser, e chegou, bateu no sensor 4. Então, bateu no sensor 4. Então está contando o temporizador. Digamos que o operador irá acionar o botão da comporta 5, né? Ativou ela. Como ela ativou, né, aquela situação que ele ia ativar todas as outras, né? Ativou todas as outras. E eu acho que é isso.